tudo bem com vocês? Eu sou Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje, pessoal, nós vamos aprender a fazer um tapete aí bem fácil, tá? Eu já mostrei umas fotos dele aí para vocês no início, ó, vou deixar mais uma aqui para vocês. Então, este é o modelinho que nós vamos aprender hoje. Ele ficou bem bonito, é um tapete rápido, fácil aí. Vocês podem vender aí ele assim com preço bem em conta. Então, assim ele ficou. Eu estou mostrando aqui algumas partes dele aqui na mesa. Então, pessoal, esse tapete aqui, ele ficou na medida, né, na largura de 47 centímetros. A largura aqui, né, que é a parte menor. E essa parte mais comprida aqui ficou 65 centímetros, tá bom? Eu utilizei a agulha 3,5 milímetro, barbante número 6. Eu utilizei aqui na cor natural e uma cor marrom aqui, tá bom? Aí a gente utiliza tesoura, né, para poder fazer o corte aí da linha e os arremates. E, pessoal, este vai ser o trabalhinho que nós vamos aprender hoje. A aulinha tá bem explicadinha aí no passo a passo. E se você já gostou da proposta, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da sua inscrição, ative o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, quero muito agradecer a todos que estão assistindo aí aos vídeos do canal, estão se inscrevendo, tá? E agradecendo muito aí ao pessoal que pelo menos está assistindo um anúncio aí, né, no meio do vídeo. Aí isso aí vai ajudar muito no crescimento do canal, certo? E eu peço que vocês compartilhem bastante os vídeos aí para poder outras pessoas conhecerem aí o canal Eli Crochê Artesanato. Pessoal, aqui abaixo do vídeo, no box de informações, vou deixar melhor descrito todo o material, marca da linha aqui do barbante que eu utilizei, tá? E tem a parte dos comentários, deixe lá o seu comentário para saber se você gosta do conteúdo que eu trago aqui para o canal. E lá também você pode deixar alguma sugestão de trabalho aí que vocês queiram que eu faça, tá? E lá no Instagram também, vocês podem deixar mensagem, pode deixar alguma sugestão lá também, que lá eu tô sempre de olho no que vocês escrevem para mim, tá bom? Então, eu vou organizar a mesa aqui para a gente poder começar a fazer o trabalho de hoje. Aí eu vou deixar mais uma vez aqui a foto do tapete que nós vamos aprender. Vamos começar então aqui o nosso trabalho. Aqui meu barbante, como eu já mencionei, é o fio número 6 e a agulha 3,5. Aqui eu vou dar um giro com a agulha aqui na linha para a gente fazer o nozinho aqui para segurar o trabalho, tá? O começo do trabalho. Agora, pessoal, vamos fazer um total de 43 correntes, tá? Não faz muito apertado, aqui já é a primeira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e assim vamos fazendo até chegar a 43 correntinhas. Então aqui, pessoal, eu acabei tirando aqui o meu plano de fundo e vou fazer com este clarinho aqui. Então aqui eu fiz 43 correntes. Agora eu vou contar aqui, ó. Já laça a linha aqui na agulha e já conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sétima corrente, introduz a agulha e faz um ponto alto. Então, nós ficamos aqui com o primeiro quadradinho vazio. Agora, aqui a gente faz 2 correntes, pula 1, 2, no terceiro ponto aqui, corrente de base, eu faço outro ponto alto, eu tenho aqui o segundo quadradinho vazio. Então, assim, nós vamos fazendo aqui a nossa primeira carreira, pulando, fazendo 2 correntes, pulando 2 correntinhas de base e na terceira faz aqui um ponto alto. 2 correntes,
laça aqui o fio, conta 1, 2, no terceiro aqui ponto, já coloca um ponto alto, tá, pessoal? Nós vamos ter que ficar aqui com um total de 13 quadradinhos, tá? Eu vou fazer os meus aqui e já volto. Aqui, pessoal, eu fiquei com um total de 13 quadradinhos, ó. Tá? Essa é a base principal do tapete, igual vocês viram na foto. Então, aqui eu tenho 13 quadradinhos vazio. Agora, aqui, ó, no cantinho, eu vou subir 3 correntes, faz a vez de um ponto alto, e mais 2 correntinhas que é de separação. Eu viro aqui o trabalho, e aqui, ó, em cima deste ponto de base, eu coloco um ponto alto. Dentro do quadrado, eu coloco 2 pontos altos e um ponto alto aqui, ó, neste próximo ponto de base. Ó, então, a segunda carreira tá ficando assim. E nós vamos completar desta forma mais 2 quadradinhos aqui à frente, ó. Sempre dentro do quadrado, 2 pontos altos e um aqui na base. 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um aqui na base. Ó, então, nós ficamos com 3, 6, 9, 10 pontos altos aqui, ó. Faço 2 correntes e no próximo aqui ponto de base eu faço um ponto alto para fechar em um quadrado vazio. E a partir daqui, pessoal, nós vamos fazer esta sequência, tá? Ó, os 3 quadradinhos nós vamos distribuir assim, os 10 pontos altos, aqui nós vamos fazer um quadrado vazio, aqui nós vamos preencher novamente esses 3 quadradinhos aqui, e o último quadrado nós vamos fazer 2 correntes e ponto alto para fechar um quadrado vazio, ok? Então, eu vou fazer o meu e já volto para mostrar. Então, aqui, ó, ficamos com um quadrado vazio, 10 pontos altos, um quadrado vazio, 10 pontos altos, um quadrado vazio e 10 pontos altos. Aqui vou finalizar com vocês, ó, 2 correntes. E aqui, ó, no terceiro ponto de base, eu fecho um ponto alto aqui. Então, esta é a segunda carreira. Para a próxima carreira, os cantinhos serão sempre 3 correntinhas que faz a vez de um ponto alto e 2 correntes para fazer o quadradinho vazio. Agora, pessoal, nesta carreira aqui, que será de número 3, nós vamos fazer 4 pontos altos. Então, aqui eu tinha feito o segundo, agora vou fazer o terceiro e o quarto ponto alto. Vou fazer 2 correntes. Aqui eu vou pular 1, 2, no terceiro aqui, ó, ponto de base, eu faço um ponto alto e completo aqui os outros pontos. Né? A gente fica aqui com 4 pontos altos aqui. 2 correntes eu faço, onde tem aqui, né, o quadradinho vazio, eu continuo fazendo. E aqui a gente vai repetir, tá? Trabalha só isso por enquanto. Fazer aqui os 4 pontos alto, 2 correntes, pula 2 pontos de base. E aqui eu faço mais 4 pontos alto, certo? Então, é isso aí, a terceira carreira que nós vamos fazer até o final. Olha, então ela tá ficando assim, tá? Agora que faz um quadrado vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto e fecha aqui um quadrado vazio, tá? Eu vou terminar o meu e já volto. Então, ó, tá ficando desta forma, a nossa base do tapete. Então, aqui, pessoal, para finalizar, ó, depois dos 4 pontos alto que eu fiz, eu faço 2 correntes e aqui na terceira corrente aqui do ponto de base, eu faço um ponto alto aqui, para fechar o quadradinho vazio, tá? Então, ficou assim o nosso trabalho. Agora, para recomeçar novamente, ó, 3 correntes que faz a vez de um ponto alto e 2 correntinhas, que é a de separação. Aí, nós vamos preencher agora de novo ponto alto sobre ponto alto,
faz aqui os 4 pontos que pede da carreira. E aqui onde tem este intervalo de quadradinho, eu volto a colocar os 2 pontos altos. E aqui eu coloco novamente os 4 pontos altos de base aqui, eu repito. Então, ó, meu trabalho tá ficando assim. Agora eu faço 2 correntes para separar aqui, né? Fazer um quadradinho vazio. E agora aqui, pessoal, é só fazer da mesma maneira, tá? Coloca aqui os 4 pontos altos. Ali no intervalo do quadradinho, vocês acrescentam mais 2 pontos altos, ó, igual eu vou fazer agora. Neste intervalo, coloquem 2 pontos altos. E aqui completa o restante dos pontos, tá? Então, o nosso trabalho tá ficando assim, ó. Aí, vocês vão fazendo de vocês. Olha, tá ficando assim. E daqui a pouco eu volto pra gente fazer a vira novamente. Então, assim, pessoal, está ficando a 4ª carreira. Aqui no finalzinho eu fiz 2 correntes e aqui, ó, no 3º ponto de base, eu fecho um quadrado vazio, tá? Olha. Então, agora nós vamos fazer de novo aqui em cima a primeira carreira de quadradinhos, tá? Então, a repetição do nosso trabalho será esta. Vamos fazer aqui 5 correntes no total aqui, no cantinho, viro o trabalho. E aqui, ó, no primeiro ponto de base eu faço um ponto alto. 2 correntes, eu conto 1, 2, no 3º ponto de base eu fecho um ponto alto. 2 correntes. 1, 2, no 3º ponto de base, aqui eu fecho um ponto alto, 2 correntes, aqui ó, no 3º ponto de base, que é o último aqui, eu fecho também um ponto alto para fazermos aí um quadradinho vazio, ó. Então, ele fica aqui, ó, igual o começo, tá? E assim a gente vai fazendo 2 correntes e ponto alto. 2 correntes, conta aqui, ó, o 3º ponto de base, faço um ponto alto, 2 correntes, 1, 2, no 3º ponto de base eu faço um ponto alto, 2 correntes, e aqui, ó, neste último ponto de base, eu faço o último ponto alto para fechar o quadradinho. Então, assim a gente segue fazendo aqui no resto do trabalho. Então, pessoal, aqui eu terminei de fazer novamente os 13 quadradinhos vazios, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, tá? Então, aqui nós repetimos esta primeira carreira, tá? Então, agora aqui a próxima carreira vai ser esta aqui, ó, de 10 pontos alto, 2 correntes de separação, 10 pontos alto, 2 correntes de separação, 10 pontos alto, 2 correntes de separação e o ponto alto aqui no final, tá? Então, nós vamos repetir de novo, ó. Tudo que nós fizemos a partir desta carreira, nós vamos repetir. Esta carreira, esta e depois esta aqui novamente, tá? Então, agora eu preciso fazer mais 4 carreiras, tá, pessoal? Porque eu já fiz essa dos quadradinhos. Aí eu vou repetir essa, 1, 2, 3, e a próxima vai ser essa aqui, 4, tá? Então, pessoal, eu vou precisar, num total aí, desses grupinhos aqui, ó, que aqui já vai começar o segundo grupinho, né? Nós vamos precisar de 7 grupinhos, tá? A cada aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carreiras, né? Que formam um grupo aqui de 4 carreiras, eu vou precisar 7 vezes. Então, ó, aqui eu terminei um grupinho, aqui eu já fiz os quadradinhos e vou começar a repetir esta carreira aqui de novo. Então, o que que a gente faz? Primeiro, a gente sobe aqui, ó, as 5 correntinhas, 3 correntes é o ponto alto e 2 correntes é a separação aí do nosso quadradinho vazio.
Então, ó, o primeiro ponto aqui é um quadrado vazio, que nós fizemos aqui. O próximo aqui a gente já vai repetir tudo que nós fizemos lá na segunda carreira. Ó, um ponto alto na base, 2 aqui dentro do quadrado e um aqui na outra base. Então, a gente tem que ficar com 10 pontos alto aqui no total, distribuídos desta forma. Então, aqui, ó, mais um quadradinho, eu vou preencher aqui. E mais um ponto na base aqui, então eu fico com 10 pontos alto aqui, ó, certo? E aqui eu tenho que fazer 2 correntes e fechar aqui um quadrado vazio, tá, pessoal? Então, é só repetir agora e eu preciso de 7 grupinhos aqui, cada grupo com 4 carreiras, tá? Então, aqui, pessoal, eu fiz os grupinhos que eu pedi para vocês. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui é um grupo. Aqui eu repeti, né, a carreira dos quadradinhos. Aí eu conto 1, 2, 3, 4 é o segundo grupo. 1, 2, 3, 4 é o terceiro grupo. 1, 2, 3, 4 é o quarto grupo. 1, 2, 3, 4 é o quinto grupo. 1, 2, 3, 4 é o sexto grupo. 1, 2, 3, 4 é o sétimo grupo. E aqui, ó, a gente tem que fazer mais uma carreira de quadradinho vazio aqui, tá? Para poder ficar igual ao início aqui. Então, pessoal, no total aqui nós ficamos com 29 carreiras, tá? E cada grupinho desse aqui, ó, ficamos com 4 carreiras, tá? Ó, aqui tem 4, 4, 4, 4, 4, 4 carreiras, e aqui a última carreira de quadradinho para ficar igual aqui o início, tá bom? Agora, nós vamos trocar a cor do trabalho. Então, aqui, pessoal, eu fiz o arremate do meu trabalho. Neste cantinho aqui, ó, eu vou amarrar o meu fio, tá? Geralmente, eu começo o meu trabalho assim, ó, eu vou passando o fio por entre as correntes. Aqui, ó, para começar, são 3 correntinhas. Nós vamos fazer um ponto leque aqui. Então, ó, subi 3 correntes e vou fazer aqui mais 2 pontos altos, ó. Subo 3 correntes e do mesmo lado aqui, ó, eu faço mais 3 pontos altos, né, que é um ponto leque aqui. Então, aqui eu fiz um leque. Começamos aqui com 3 correntes, depois 2 pontos altos, 3 correntes de separação e mais 3 pontos altos. Aqui eu vou fazer 2 correntes, pessoal, e vou pular um quadradinho aqui de base e já venho para o próximo. E vou trabalhar aqui 3 pontos altos. 2 correntes, vou saltar aqui um quadradinho e já venho para o próximo, para fazer 3 pontos altos aí. Então, a quantidade de quadradinho que eu tenho, tanto desta lateral quanto esta aqui, já é certinha para a gente poder fazer os pontos bloquinho e os leques nos cantos aí do nosso tapete. Então, aqui eu continuo fazendo, ó, os 3 pontos altos, 2 correntes, salto um quadradinho e faço aqui 3 pontos altos, 2 correntes. Aqui eu venho, ó, e coloco 3 pontos altos, 2 correntes. Ó, cheguei no outro cantinho aqui, eu vou colocar 3 pontos altos, 3 correntes, e no mesmo espaço eu faço 3 pontos altos. Então, pessoal, agora aqui eu faço 2 correntes e continuo aqui, ó. Pulo um quadradinho e venho pro próximo e faço 3 pontos altos, tá?
Então, é isso que nós vamos fazer aqui nesta carreira com a troca de cor. É só você ir pulando um quadradinho e preenchendo o outro, pulando um quadradinho e preenchendo o outro, ó. Então, ele tá ficando assim. Eu vou completar aqui toda a volta do meu tapete, fazendo desta maneira. A quantidade de quadradinho já é o suficiente aí para poder dar certinho os cantos com o ponto leque. Então, eu vou fazer o meu, daqui a pouco eu volto e mostro para vocês, tá? Pra gente continuar o trabalho. Gente, aqui eu terminei de fazer os meus cantos, né, com o ponto leque aqui. Na lateral do tapete aqui com os pontos quadradinho, né, os bloquinhos com 3 pontos alto, ó. Então, eu fiz por toda os 4 lados aqui do trabalho. Aqui agora, ó, nós vamos, aqui eu vou fechar com vocês. Eu fiz 2 correntes e aqui, ó, na terceira correntinha aqui do ponto que nós subimos, eu faço um ponto baixíssimo aqui, ó. Daí, no segundo ponto aqui, eu também faço um ponto baixíssimo. No terceiro ponto aqui, outro ponto baixíssimo. E dentro do leque aqui, ó, um ponto baixíssimo. Subo aqui 3 correntes. E aqui dentro eu vou repetir o ponto leque, né? Que são 3 pontos altos aqui. As 3 correntes já conta como um ponto alto. Eu faço as 3 correntes de separação. E aqui eu faço 3 pontos altos, pra gente fechar o leque, tá? Então, a gente vai continuar a repetir aqui as carreiras, né, de ponto bloquinho, aqui 2 correntes de separação, e eu faço aqui 3 pontos altos. Então, a gente continua a trabalhar aí os pontos bloquinho, separado aqui por 2 correntes. Só fazer os 3 pontos altos no espaço da carreira anterior, faz 2 correntinhas e aqui a gente repete de novo os 3 pontos altos aqui. Olha, aqui eu fiz os 3 pontos altos no último espaço aqui dos quadradinhos, né? Do ponto quadradinho vazio. Cheguei na outra lateral, só fazer as 2 correntes e repetir aqui o ponto leque, que são os 3 pontos altos, as 3 correntes de separação e 3 pontos altos aqui no mesmo espaço, tá? Pra gente fazer o leque aí, que é os cantinhos do nosso trabalho. 2 correntes. E aqui, pessoal, a gente vai continuar a fazer os pontos bloquinhos aí no espaço de quadradinho vazio da carreira anterior. Então, aqui, pessoal, eu terminei de fazer toda a volta aqui do tapete, ó, explicando, né, no bloco anterior como era para ser feito. Então, aqui, ó, 2 correntes. Na terceira correntinha aqui do ponto à frente, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. E caminha aqui, ó, mais um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo e um aqui dentro do leque. Então, aqui a gente de novo vai repetir as 3 correntinhas e vai fazer um leque aqui no total aqui de 3 pontos altos, 3 correntes, aliás, e volta aqui dentro e coloca mais 3 pontos altos aqui, né? Que a gente tá fazendo o leque aí dos cantos do tapete. E agora a gente faz 2 correntes e trabalha aqui dentro do próximo espaço 3 pontos altos. Então, pessoal, a gente vai continuar repetindo o que a gente veio fazendo aí desde a primeira carreira aqui que a gente trocou a cor do fio. Aí 2 correntes e continua aqui, ó, colocando os pontos altos. Pessoal, voltando aqui com o nosso trabalho. Olha, depois da explicação, eu fiz num total aqui 8 carreiras, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
repetindo conforme eu expliquei a primeira carreira, a segunda carreira aqui na cor natural aqui do nosso trabalho do barbante. Então, eu fiz aqui um total de 8 carreiras. Aqui, ó, eu vou finalizar com vocês, depois dos 3 pontos altos, 2 correntes. E aqui, na terceira correntinha de base, eu faço um ponto baixíssimo. E sigo fazendo outro ponto baixíssimo, mais um, até chegar aqui, ó, no meio do leque, tá? Aqui eu faço uma corrente e aqui a gente já corta o fio, porque nós vamos voltar para a cor central aqui do tapete, que é um marrom. Para não começar do mesmo lado aqui do fio, ó, vamos começar na outra lateral aqui do tapete. Com a linha marrom, pessoal, ou vocês dão um nozinho aqui, né, assim na agulha para começar, assim. Ou, se vocês quiserem fazer igual eu costumo fazer assim, ó, pegar o fio e passando por dentro da correntinha que eu vou fazer aqui, ó. Aí eu subo aqui 3 correntes, que já vai fazer a vez de um ponto alto. E aqui, pessoal, eu tenho que fazer mais 7 pontos altos. Contando com estas 3 correntes, a gente fica com 8 pontos altos, ok? Então, aqui eu já tenho 3. Então, aqui eu estou fazendo o meu 8º ponto alto. Então, ó, bem no cantinho aqui do leque, eu vou ficar assim, ó, com os 8 pontos altos. Agora, eu faço uma corrente. Aqui no próximo espaço eu faço um ponto alto, uma corrente. No próximo espaço eu faço 6 pontos altos. Aqui é o primeiro e 6º ponto alto aqui. Uma corrente, um ponto alto aqui no próximo quadradinho aqui de base, uma corrente e 6 pontos altos aqui no próximo quadradinho de base. E 6 pontos altos, uma corrente aqui eu faço um ponto alto. Então, pessoal, nós vamos trabalhando assim. Depois do ponto alto aqui, eu faço uma corrente e repito aqui os 6 pontos altos aqui no próximo quadradinho vazio aqui da carreira anterior. Certo, pessoal? Então, nas laterais do tapete, sempre vão ser 6 pontos altos, igual a gente tá fazendo aqui, ó, igual eu acabei de fazer. E só aqui dentro dos leques, né, nos 4 leques aí dos cantos do tapete, que nós vamos colocar 8 pontos altos, tá? Então, aqui no canto é 8, aqui faz uma corrente, um ponto alto, uma corrente, 6 pontos altos, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, 6 pontos altos. Pessoal, eu terminei de passar este ponto que eu ensinei no bloco anterior, aqui no leque, 8 pontos altos, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, e aqui na largura e no comprimento do tapete foram apenas 6 pontos altos, tá? Uma corrente, um ponto alto, uma corrente, 6 pontos altos. Aqui eu vou terminar com vocês, ó, fiz 6 pontos altos, uma corrente. Aqui eu tenho um ponto alto. E aqui vamos fazer uma corrente e fechar aqui, pessoal, na terceira correntinha do ponto à frente, né? Que quando a gente levantou aqui para fazer o primeiro ponto alto. Então, eu faço aqui um ponto baixíssimo. Agora, aqui nós vamos subir 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui, ó, no próximo ponto de base aqui, o segundo ponto, e faço um ponto alto aqui. Então, ó, nós ficamos assim. Agora, nós vamos fazer uma corrente para poder separar aqui
o ponto alto. Então, se eu tenho 8 pontos alto de base, eu vou ficar também aqui em cima com 8 pontos alto, porém com uma correntinha aqui de separação, ó. Eu faço a corrente e faço o ponto alto, uma corrente e faço o ponto alto. Corrente, ponto alto, corrente e o último ponto alto aqui. Então, se você contar, ó, vai ter 2, 4, 6, 8 pontos altos, com uma corrente de separação. Agora, aqui na lateral, você faz um ponto baixo aqui neste ponto, laça o fio aqui, pessoal, ó, e no primeiro ponto aqui, ó, a gente tem 6, né? A gente tem que ir aqui, ó, no primeiro ponto, fazer um ponto alto, uma corrente, aqui, ó, o segundo ponto, um ponto alto, uma corrente, aqui o terceiro ponto alto de base, ó, eu faço um ponto alto em cima dele, uma corrente, aqui outro ponto alto, uma corrente de separação, aqui outro ponto alto que eu tenho que fazer, uma corrente de separação e aqui o meu último ponto alto aqui. Então, se você contar, ó, tem 2, 4, 6. Então, nós vamos fazer assim por toda a extensão do tapete, só nos cantinhos, né, que vão ser 8 pontos altos, cada um separado por 2 correntes, e no restante, né, das laterais do tapete, são 6 pontos altos separados aí por uma correntinha. E quando chega aqui, ó, é só fazer um ponto baixo, uma corrente, ó. O primeiro ponto é esse aqui, tá, ó, pessoal? Então, aqui você tem que fazer um ponto alto. Tem que ter 6 pontos altos assim, ó, uma corrente de separação, um ponto alto, uma corrente de separação, um ponto alto. Aqui eu já fiz uma correntinha para separar, mais um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e aqui o último ponto alto. Aí aqui eu faço um ponto baixo, tá? Não faz correntinha de separação que não precisa. E assim eu vou fazendo aqui o meu tapete. Nos cantos, só para lembrar, são 8 pontos altos, você repete os 8 pontos altos, porém, entre eles, uma corrente de separação, tá? Então, aqui eu fiz toda a extensão aqui do trabalho, ó, todos os lados. Eu fiz igual eu expliquei no bloco anterior aí para vocês. Então, pessoal, agora aqui nós vamos encerrar aqui o nosso trabalho com essa cor. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, cada um separado aqui por uma corrente. Aqui agora, para finalizar, ó, um ponto baixo. E aqui eu conto 1, 2, na terceira corrente aqui, ó, eu laço aqui, ó, o fio para fazer um ponto baixíssimo, assim. E aqui eu faço uma corrente e aqui a gente corta o fio para poder a gente começar outra cor. Então, aqui depois a gente vai arrematar por entre os pontos aqui. Então, aqui nós terminamos de fazer o nosso biquinho aqui, né, na cor marrom. Agora eu vou passar para a cor crua novamente. Então, aqui, pessoal, eu voltei com o barbante número 6, agulha 3,5. E aqui em qualquer um dos cantos do nosso tapete aqui, né, que tem os 8 pontos altos, nós vamos começar aqui a fazer o nosso trabalho. Então, ó, no primeiro espaço aqui, eu laço aqui o meu fio, aí eu prendo aqui com uma corrente, é a maneira que eu começo os meus trabalhos, e eu volto com a agulha no mesmo espaço, ó, e prendo um ponto baixo. Agora eu vou subir 3 correntes. E aqui a gente faz um ponto picô, ó. Pega essa laçadinha e essa aqui, ó. E vai fazer aqui o fechamento do ponto picô.
Ó, só passar a agulha aqui e fecha aqui o ponto picô. Venho para o próximo espaço aqui, faço um ponto baixo, 3 correntes, ó, bem aqui na base do ponto baixo, eu fecho aqui, ó, um picô, para fazer uma bolinha aqui na ponta, ó. De novo, ó, 3 correntes, aqui eu fecho um picô. E venho aqui para o próximo espaço. Agora aqui eu vou fazer 5 correntes, que aqui é o meio do nosso trabalho. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Aqui eu coloco agulha na base do ponto baixo e aqui eu fecho o picô, ó. E no mesmo espaço aqui eu coloco outro ponto baixo aqui, tá? Então, só os cantos aqui que nós vamos ficar com 3 picôs aqui de cada lado e um picô grande aqui, né, no caso. Com 5 correntes, as demais vão ser 3 correntinhas. Então, continuando aqui, ó, vocês vão fazer agora 3 correntes, fecha aqui, ó, o picô, pega aqui bem na base do ponto baixo, fecha aqui o picô, e vem aqui para o próximo espaço e fecha um ponto baixo aqui, ó. Então, a gente tá ficando assim com o nosso trabalho. 3 correntes na base aqui do ponto baixo, laço aqui, fecha o picô. E o próximo espaço, coloco um ponto baixo. 3 correntes. Aqui a gente vai fechar o picô. Então, aqui, ó, o cantinho nós ficamos, igual eu falei, né, com 3 picôs de 3 correntes, aqui um picô de 5 correntes e 3 picôs de 3 correntinhas cada um, ó, nós ficamos aqui. Agora aqui, pessoal, nós vamos laçar o fio 2 vezes, ó, e no ponto de dentro aqui, ó, aqui é o leque, neste ponto de dentro aqui, ó, vocês vão pegar nesse sentido aqui, ó, com a agulha. Vão trazer esse fio pra frente aqui, ó. E daí, vocês vão tirar, ó. Uma laçada aqui, ó. Primeiro, ó, tirou uma laçadinha. Aí, ficou aqui, ó, 4 na agulha. Aí, agora sim, ó, você tira 2. Tira 2. E tira mais 2, tá? 2. Para poder ele ficar assim, um ponto alto duplo alongado, digamos assim, tá? Para ele poder não ficar emborcando assim. Agora aqui a mesma coisa, ó, você vai fazer 2 laçadas e no próximo trabalho aqui, ó, no ponto de dentro aqui, ó, vocês vão se guiar sempre onde tem os 6 pontos alto, aí vocês vão pegar nesse sentido aqui, ó, da agulha, vão trazer o fio pra frente, ó. Só que aí vocês tiram o primeiro argolinha assim, ó. Depois tira 2, depois tira 2 e depois tira 2, tá? Pra ficar assim, ó. Pra ele ficar um ponto duplo alongado, né? Pra não ficar repuxando, deitando o ponto. Aí aqui, ó, no primeiro espaço aqui desses 6 pontos, você prende com um ponto baixo. Aí aqui começa a fazer o picô, ó. 3 correntes, pega aqui, faz a laçadinha e fecha aqui o ponto picô. Assim. 3 correntes, vem aqui na base do ponto picô e fecha aqui. E prende aqui, ó. Só que este aqui nós vamos ficar apenas com 2 picôs de 3 pontos, 3 correntes. Então, o próximo aqui vão ser 5, ó. Aqui eu já tenho 5 correntes, eu faço o picô. Fecho aqui, ó. E no mesmo espaço eu faço um ponto baixo aí, tá, ó. Então, ele tá ficando assim.
E aqui eu volto a fazer as 3 correntinhas para fechar aí o picô aqui na base do ponto baixo. Então, ó, ficou assim, eu venho aqui, ó, ponho um ponto baixo, faço 3 correntes, fecho o picô aqui na base desse ponto baixo. E fecho aqui um ponto baixo aqui para terminar, ó. Então, ele ficou aqui com 3 picôs de cada um com 3 correntes, aqui 5 correntes e aqui 3 correntes cada um. Agora aqui a gente trabalhou só 2 picôs de cada lado, porque aqui a gente só tem 6 pontos de base, aqui tem 8, tá? Então, todos os cantos vão ser igual a este aqui, e o resto do tapete nós vamos fazer desta maneira aqui. Agora aqui você laça o fio 2 vezes, e você sempre tem que trabalhar com o ponto de base aqui, ó, dos 6 pontos aqui do quadradinho, tá? Então, aqui, ó, vocês pegam nesse sentido aqui, ó, o ponto de frente, assim, traz a linha pra cá, ó. Aí, ó, a primeira laçadinha aqui, ó, você passa sozinha. Aí, eu fiquei com 4 laçadas na agulha. Aí, eu vou passar 2, aí ficou 3. Aí, eu passo 2. Aí, ficou 2 laçadas, é que aqui passou tudo de uma vez. Ó, ficaram 2 laçadas. Aí, eu venho e termino de fechar a laçada, ó. Então, ela ficou assim. Agora, eu laço aqui, ó, 2 vezes de novo na agulha, certo? E eu venho, ó, neste ponto aqui, ó, não tem esses 6 pontos? Eu venho nesse aqui, ó, para vocês se localizarem, ó. Você pega assim, dá uma dobradinha assim no tapete, ó, traz o fio pra frente. Esta primeira laçada aqui eu passo sozinha. Aí, depois eu passo 2, 2 e mais 2. E aqui, ó, eu já chego aqui na base desses pontos aqui, né, da corrente aqui. Que aí eu já faço um ponto baixo. Aí, aqui a gente já começa a fazer o picô. São 3 correntes. Aí, eu fecho aqui na base o picô, vem pra cá. Fecho um ponto baixo aqui, 3 correntes, pego aqui, ó, nessas 2 alcinhas e faço um picô. Aqui agora eu faço 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui na base e fecho o picô aqui, ó. Aí no mesmo espaço eu venho e faço outro ponto baixo, 3 correntes. E fecho aqui na base o picô. Faço um ponto baixo aqui, 3 correntes, venho aqui e fecho o meu último picô aqui deste motivo, ó, e fecho um ponto baixo, certo? Ó, então, ele tá ficando assim o acabamento, ó. E pra gente fazer outro ponto duplo alongado aqui, você laça aqui 2 vezes a linha na agulha e você vai ter referência como os pontos aqui em marrom, tá? No meu caso, que eu usei a linha aqui, ó. Aí, você vai vir assim, ó, e vai introduzir a agulha assim pela frente. Aí, dá uma dobradinha no tapete, puxa o fio aqui para frente. Na primeira laçada, passa sozinha. Na segunda laçada, passa 2. E mais 2. E mais 2 aqui para encerrar. Aí, quando você terminar aqui esta alça, você laça 2 vezes novamente. Aí, você vai vir para este ponto aqui. Aí, você pega aqui nesse sentido, dá uma dobradinha aqui, ó, só para apoiar. Ó, passa só uma laçada, 2 laçadas, mais 2 laçadas e mais 2 laçadas. E quando você termina de fazer este ponto aqui, o ponto alto duplo que eu alonguei um pouco, você já cai aqui, ó, neste espaço onde você tem que fazer um ponto baixo e começar a fazer os picôs, ok? Então, pessoal, eu vou fazer o meu aqui. Daqui a pouco eu volto pra gente fazer mais um pouquinho junto, né? Pra poder tirar dúvidas se tiver ficado. Então, por enquanto, vão fazendo assim, ok?
Então, eu voltei aqui para mostrar como está ficando o trabalho. Pessoal, aqui é o canto do nosso tapete. Ficamos aqui com um total de 8 pontos altos, cada um separado por uma corrente. E os demais aqui foram apenas 6, tá? Separados por uma corrente. Para começar aqui a fazer o bico de acabamento, aqui iniciamos com um ponto baixo, 3 correntes, prendemos aqui o picô no ponto baixo aqui de base. Depois fizemos outro ponto baixo, 3 correntes e fechamos o ponto picô aqui na base do ponto baixo. Fizemos um ponto baixo, 3 correntes e fechamos aqui o picô no ponto de base. Então, ficamos com 3 picôs. Aqui, o picô central foram 5 correntes e do lado oposto aqui, 3 correntinhas para cada picô. Depois, fizemos 2 laçadas na agulha e viemos fazer aqui, ó, neste ponto aqui. Aqui a gente tem o leque, então aqui, ó, no primeiro ponto do lado aqui oposto do leque, nós fizemos um ponto alto duplo alongado, tá? E depois eu lacei novamente o fio na agulha 2 vezes e vim aqui, ó, para o último ponto desses 3 aqui, do ponto bloquinho. E fiz também o ponto duplo alongado. Daqui a gente já prendeu o ponto baixo e começamos a fazer aqui, no caso deu 2 picôs, porque só tenho 6 pontos altos de base. O picô maior aqui com 5 correntes e aqui o lado oposto são 2 picôs, cada um com 3 correntinhas, tá, pessoal? Então, assim, eu fui fazendo o trabalho. Ó, aqui é o lado menor do tapete. Aqui é um dos lados maiores. Aqui é a outra ponta, que é o lado menor do tapete. E aqui é o último lado que eu trabalhei. E nós vamos terminar junto aqui agora. Então, depois que eu fiz aqui as 3 correntes, fechei o picô na base e repeti aqui outro ponto baixo, agora aqui nós vamos fazer o ponto duplo aqui alongado, ó. Você laça 2 vezes a linha aqui na agulha, aí como referência sempre são esses pontos, né? Que eu pedi para vocês terem aí como referência. Então, daqui, ó, eu venho para cá, aí eu pego aqui, ó, de frente aqui, ó, eu passo assim, e daqui eu passo, ó, um ponto só primeiro, sozinho, depois, ó, passo 2 argolinhas, passo mais 2 argolinhas que fica aqui na agulha, e me sobraram 2 argolinhas, aí eu fecho elas aqui, laço de novo aqui o fio, e venho agora para a próxima, que é aqui dentro, ó, que ela vai encontrar, né, com o ponto alto aqui da parte de dentro. Então, você pega aqui, introduz a agulha desta maneira, dobra aqui um pouquinho o trabalho, puxa o fio aqui, ó. Aí, você passa uma vez, a próxima, ó, 2 argolas da agulha, 2 vezes, e aqui as últimas 2. Então, aqui nós fizemos um ponto duplo alongado, tá? E aqui, pessoal, ó, como a gente já tinha iniciado o trabalho aqui, agora bem aqui, ó, no meio do ponto baixo, você introduz a agulha, puxa o seu fio, faz um ponto aqui baixíssimo, faz uma correntinha e corta a linha, tá? Corta a linha, daí vai fazer o arremate, levando o fio lá pra trás, deixando ele bem amarradinho, bem feitinho. Então, aqui, olha, nós encerramos o cantinho aqui do trabalho, certo? Então, pessoal, este é o tapete facinho aí que eu queria trazer para vocês hoje, com esse acabamento aí, bem bonito. E se você já gostou da proposta de aula de hoje, já deixa o seu like, o seu joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da inscrição, ative o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo de todas as novidades que eu vou trazer aqui para o canal.
Pessoal, eu vou deixar a foto dele aí por inteiro agora no final do vídeo, tá? Vou me despedindo de vocês por aqui. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima videoaula.